Boa. Então, hoje a gente vai tratar desses temas. E a primeira pergunta, né, que eu tenho para fazer para vocês é: quantos nomes têm os negros? Então, quantos nomes têm os negros? Vamos lá, vamos ver se vocês entendem. Então, por exemplo, quando uma pessoa não quer se referir, quando, por exemplo, eu falo que eu sou uma pessoa negra de pele clara, muita gente fala: não, você é morena queimada de sol, você é cor de papelão, molhado, ou cor de burro quando foge. A gente sempre ouve essas coisas, né? Mas nunca que você é negro, né? Parece que tem gente que tem medo de falar, tipo, não, você é uma pessoa negra, assim, e colocam nomes nisso, né? Então, quantos nomes tem os negros? Né? Então tem aí cor de burro quando foge, papelão, tantos nomes que a gente ouve e que machucam a gente, né? Porque a gente fica sem entender o nosso lugar na sociedade, sem, né? Porque eu não tenho cor, então eu sou de uma cor não definida. Né? Ainda tem gente que brinca que você é afrobege, você é preto, mas assim, é puxado para o branco ainda. Né? Aí vem aquela questão, mulata, sim, exatamente, tem essa questão, moreninha, sim, eu amo que vocês já estão interagindo, gente. Mestiço, preto de alma branca. Olha, o Matson lembrou uma coisa muito, muito importante. O preto de alma branca. Quando a gente fala que uma pessoa ela é preta, mas ela tem alma branca. Então aí sim ela vai ter alma boa. Né? Só quando ela é puxada para o branco, que aí ela vai ter que. Né, a alma, aí sim ela vai ser uma pessoa boa, mas só quando entra na questão da branquitude. Então a gente tem que lembrar que quando a gente fala de colorismo, a miscigenação o pardo, Vitória, ele tá lá no IBGE como uma das cores. Então, por exemplo, dentro da questão do IBGE, né, do censo do IBGE, eu sou uma pessoa parda. Né? Então a gente tem os pretos, os pardos, os brancos e os indígenas. Sem problema, Isa. Branco, nossa, esse eu acho que eu não tinha, ou não lembro, ou não ouvi mesmo. Branco com pé na senzala. Pois é, são termos que realmente machucam a gente, né? Então, a miscigenação, ela fez parte de uma eugenia. Peraí. Eu aceitei a Isabelle, mas acho que caiu a pronunciação. Enfim. Então, voltando ao assunto, né? Então, a miscigenação, ela fez parte de... Oi, Isabelle, boa noite, bem-vinda. Então, continuando, né? A miscigenação ela fez parte de uma eugenia. Vocês lembram que na aula dos racionais eu citei aquele dado de que 70% dos brasileiros descendem de mulheres pretas e indígenas, mas só 15% descendem de homens pretos e indígenas. Então, esse é basicamente o estupro, né, a eugenia impressos no nosso DNA. Então, assim, né, os negros de pele mais escura, eles têm menos acessos e são discriminados com mais violência, enquanto os negros de pele mais clara, eles são afetados pelo não pertencimento étnico, né, da situação, e essa desvalorização da sua própria identidade. E qual que é essa referência que a gente tem quando vai falar da pele de uma pessoa, que é muito cruel, por sinal? É a branquitude. Então, as pessoas brancas sempre são o foco, né, de quando você vai tratar da pele de alguém. Então, alguém sempre, quando você vai falar de colorismo, alguém sempre tenta te puxar para o lado mais branco, né, mais eurocêntrico da coisa. Então, indo agora para o ponto de autoidentificação, né, e heteroidentificação, para vocês entenderem melhor esses termos. Então, a autoidentificação é como a pessoa se define racialmente. Já a heteroidentificação é quando a identificação racial ela é descrita por terceiros. Isso, como eu posso falar, esse ato, né, essa heteroidentificação acontece nos processos de seleção em algumas universidades atualmente. Por exemplo, quando eu participei, né, quando eu passei na Unirio, eu passei para ciência política e passei pelo sistema, né, de cotas, de ações afirmativas, né, como escola pública e como uma pessoa parda. Então, eu tive que ir até o Rio de Janeiro, ficar 5 minutos dentro de uma sala e voltar para casa, mas só para mostrar que eu realmente era uma pessoa parda. Então, esse procedimento ele ajuda a evitar fraudes. Oi, Lucas, bem-vindo. E então esse sistema ele ajuda, né, as pessoas né, dentro da universidade a evitar as fraudes, né? Então, como por exemplo, teve um caso de um cara branco que ele se colocou no lugar de um cotista, né, para ser diplomata e ele passou. Né? E hoje ele é diplomata, ele foi processado, tudo mais. Eu não lembro muito bem, mas eu vi um pouco por cima também, porque me revoltou bem isso.
porque, querendo ou não, ele tomou o lugar de uma pessoa que verdadeiramente merecia aquele lugar, que aquele lugar era dela. Então, esse sistema, né, esse procedimento, ele vai ajudar a evitar as fraudes e garantir as vagas, né, destinadas às pessoas certas. Então, pessoas, a gente também tem que lembrar que as pessoas, elas têm que ter o fenótipo negro, né? Então, a gente entra lá na parte de bio, então a gente tem que lembrar o que é genótipo e o que é fenótipo. Então, não somente a ancestralidade, então, a afrodescendência. Então, não é só porque a minha avó é negra e eu sou uma mulher branca que eu posso me colocar num sistema de cotas raciais, no caso, né? Então, tem muita gente que fala, mas minha avó, minha mãe, meu pai é negro e eu nasci branca, mas eu posso usar? Não, você não pode, porque não tem a ver com afrodescendência, mas sim com o fenótipo. Tá bom, gente? E indo, né, para essa outra parte, que são as ações afirmativas, né, no contexto do nosso país, as ações afirmativas, elas representam a exigência de que o Estado fosse, além de garantir as leis, antissegregacionistas, é uma palavra bem difícil de falar, mas que viesse também assumir uma postura ativa, intencional, e que, através dessas medidas, melhorasse as condições da população negra. Né? Então, essas ações afirmativas, a gente, quando alguém vai falar sobre cota, sempre a primeira coisa que vão, né, que alguém vai falar sobre universidade e como entrar dentro da universidade, sempre lembram de cotas raciais. Então, muita gente só lembra das cotas raciais. Opa. Muita gente só lembra das cotas raciais, não lembra que existem ações afirmativas. Então, pessoas brancas também têm o direito de usar essas ações afirmativas. Se elas tiverem estudado em escola pública, se tiverem, né, uma pessoa com deficiência, se tiver a renda abaixo de um salário mínimo e meio, ou igual a um salário mínimo e meio. Então, as ações afirmativas, elas são isso, né? O Estado assegurar que aquela pessoa, ela tenha as medidas, né? Que ela tenha tem um jeito, né, para entrar na universidade sem ser com a ampla concorrência, porque aí a gente entra na parte da meritocracia, né, como se todo mundo partisse do mesmo lugar. As ações afirmativas, elas servem para isso, porque a gente não partiu do mesmo ponto, né, muitas pessoas estão aí atrasadas mais de 500 anos, né, então, assim, é muito complicado a gente chegar na mesma linha de chegada, sendo que a gente partiu depois. Então, agora, né, eu estou só acelerando um pouquinho a aula, gente, porque a gente vai ter bastante coisa para falar. Então, se vocês, de novo, né, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, se quiserem comentar, é só abrir o microfone e eu colocar aqui no chat, tá bom? Mas até agora, pessoal, vocês têm alguma pergunta, alguma coisa para falar ou para, enfim, para expressar, podem ficar à vontade. Diane, Keila, Davi, que estão com a câmera aberta, vocês gostariam de falar alguma coisa? Que, lembrem-se, né? É uma roda de conversa. Eu estou aqui para explicar algumas coisas, mas é para a gente ir interagindo, tá bom? Podem falar se vocês quiserem. Só levantar a mãozinha e manda ver. Alguém? Não? Então vou seguir. Então, indo para a parte do racismo institucional ou racismo sistêmico, né? Ele pode ser usado aí dessas duas formas, né? Às vezes você pode ver que vai falar racismo sistêmico ou racismo institucional. Então, racismo sistêmico ou institucional é qualquer sistema de desigualdade que vai se basear em raça. Isso pode ocorrer em órgãos públicos, governamentais, em universidades públicas ou privadas. Então, a gente vê muitos desses casos, né, que acontecem dentro da universidade, é um racismo institucional, que acontece dentro de instituições, por isso institucional. Então, para cada coisa, né, para cada tipo de racismo, existe um nome. Aí eu não consegui colocar todos, mas, por exemplo, existe o racismo recreativo, né, que é quando as pessoas brincam. Eu, na época de escola, quando eu ia com o cabelo solto, eu ouvia muito aquela música Sarará Crioulo, né, as pessoas brincando, zoando do meu cabelo. Quando falam, enfim, né, tem diversas brincadeiras que eu acho que nem é bom a gente falar aqui, porque às vezes pode despertar gatilho em alguém, mas isso tem um nome, é racismo recreativo. Peraí, gente. A Nath está entrando agora. Oi, Nath, boa noite. Mas, enfim. Por exemplo, o racismo científico, né? Ele vai explicar, né? O racismo científico ele vem de muitos anos atrás. Ele também vai explicar como nasceu a eugenia, né? A eugenia ela não é de hoje, né? A eugenia ela vem de muito tempo. Ela não veio da época do Monteiro Lobato, ela veio de antes, né? Veio lá do primo do Darwin, inclusive, que é o Galton.
Então, a gente tem aí esses tipos, né, de racismo, além do racismo institucional. Partindo para o próximo, embranquecimento. Então, agora é uma parte muito legal, que eu gosto muito, que é a parte que a gente vai ouvir uma musiquinha, né? Gabriel, pode falar, Gabriel. Boa noite, então, é sobre o racismo. Tipo, você não acha que grande parte, tipo, do racismo foi porque a gente, tipo, começou a ligar mais agora? Porque, tipo, em casa eu e minha irmã, tipo, todo mundo é negro. Mas, tipo, meu pai e minha mãe, eles não estão nem aí. Porque, tipo, meu pai falou que na época dele não tinha isso de militância. E porque, tipo, na época dele era normal acontecer isso. Aí esse dia ainda tava falando com ele. Aí, tipo, foi bem na época do George Orwell, do George Floyd lá que morreu. Aí, tipo, eu não sei, ele tava participando de um negócio de racismo lá que ele foi falar e ele falou, não que hoje em dia é gravado, nem hoje em dia tem mais racismo, é porque hoje em dia o pessoal liga. Porque antes, na época, tipo, do meu pai, eu não sei do pai de vocês, ninguém ligava pra esse negócio de racismo, porque, tipo, meu pai, ele faz várias piadas, tipo, de racista, assim, que, tipo, pra ele, tipo, esse negócio de salada crioulo. E, tipo, aqui em casa, a gente, tipo, eu sempre fui criado assim, tipo, é frescura, é frescura. Se alguém me chamava de negro ou de macaco na escola, para de ser frescurento, para de ser viado. Tipo, é assim, eu acho que o racismo, tipo, se pendurou muito tempo por causa que a sociedade meio que deixava passar, porque achava que isso fosse algo besta que ninguém ligava. Perfeito, eu acho que você tocou num ponto que é essencial na nossa conversa, que é o quê? A estrutura de poder. Primeiro, o racismo ele sempre existiu, né? Não foi criado hoje, ele vem desde 1500 até antes, e aqui no nosso país, né? Então, exatamente, como o Madison falou antes, havia essa normalização e por isso que as pessoas não ligavam tanto. E outra, existe uma coisa chamada letramento racial, né? Inclusive, eu até separei um link aqui para mandar para vocês, né? Depois eu posso mandar para vocês no grupo de alunos, se vocês quiserem, né? Que fala mais sobre isso, né? Uma pesquisadora de uma universidade, professora, ela fala exatamente sobre isso, sobre esse letramento racial. Então, hoje, não hoje, né? Mas não sei, me corrijam se eu estiver errada, pessoas que também estão inseridas nesse meio da militância. Mas já há um bom tempo a gente vem falando sobre isso. O racismo ele não acontece de hoje, né? Como o Madison falou, teve essa normalização de chamar a pessoa de macaco, de fazer essas brincadeiras racistas, e muitas pessoas não ligavam, falavam, isso aí é bullying, é só uma brincadeira, ou na minha época não tinha problema, não existia isso de racismo. Sempre existiu. Muitas pessoas morreram pela cor que elas tinham. Então, o racismo ele sempre existiu. Isso de frescura, não é nada. Essa frescura, esse mimimi, ele dói na pele de muita gente. Dói na pele da Giane, dói na pele do Davi, dói na minha, dói, né, na sua, Gabriel, muitas vezes que teve que ouvir esse tipo de coisa. Né? Então, o racismo ele não é de hoje, o racismo ele não está aqui agora. Né? Mas, enfim, eu vou cortar aqui minha fala para ouvir o Davi. Pode falar, Davi? Isso que o Gabriel falou é muito comum. Eu também passo pela mesma coisa. Hoje eu faço parte da militância há uns 4 anos, mas meus pais nunca foram. E eu sempre ouvi deles que exatamente era normal, que eu tinha que lidar, que era porque as outras crianças queriam ter a minha cor. E eu sempre soube que não era isso, que era o contrário. E hoje na militância eu entendo que exatamente a gente durante muito tempo não teve um espaço para falar sobre as nossas dores, sobre o que a gente passava, para que as outras pessoas entendessem que isso precisava de acabar e que essas piadas não eram piadas, né? Que é racismo, é um crime, enfim, e não é legal que aconteça. Então, por isso que para eles não têm exatamente essa visão de que, poxa, não é legal e tal. Mas ainda assim eu acredito que eles sofreram do jeito que a gente sofre, mas eles aprenderam a lidar com isso de outra forma. Tipo, deixa passar, é um amigo meu comentando, e não corrigiam as pessoas e lidavam com isso da forma deles. Exatamente. Eu também, parece que a gente está copiando um outro, mas é aquele negócio, eu também já ouvi isso. Não, os amigos têm inveja da cor que você tem, eles queriam ter a sua cor, eles queriam ter o seu cabelo, é por isso que eles falam, né? Eles criticam porque querem ter.
Mas não é nada disso, é exatamente como o Davi falou. Né, eu vim entender isso mais tarde, né? Eu estou na militância há uns 4, 5 anos também aí, desde que eu saí do ensino médio. Então, é exatamente isso. Gabriel, você tinha levantado a mão, mas antes de você falar, eu só queria ler isso aqui que a Vitória colocou no chat. Militância é ser membro ativo de uma causa. Acho que essa palavra é usada de forma pejorativa. O pessoal utiliza como se fosse algo ruim. Tipo, tem gente que fala, essa militância, nossa, descansa militante, nossa, ela vem o militante da família, ela vem o militante, né, na roda de amigos, acho que algum de vocês já ouviram aqui, lá vem o militante falar que a gente não pode brincar só porque a pessoa tem uma deficiência X, ou só porque a pessoa é assim, ou o jeito dela, enfim, muitas coisas assim. Eu não sei se o Gabriel ainda quer falar, Gabriel, se você quiser falar, a Mike, sinta-se à vontade, e Então, depois aqui. sobre isso, eu não sei se vocês assistem o Flow, o podcast, tipo, deu um BO lá que o Monark é o apresentador de lá. Ele fez um comentário que ele disse que foi sem querer, ele foi racista. Eu meio que acredito, porque tipo, a sociedade faz com que a gente cresça e normalize essas coisas. E ele falou uma frase que eu fiquei, o que que esse cara falou? Ele falou que, tipo, a gente quer fazer um mundo tão bom para os nossos filhos, ele falou, que a gente acaba fazendo nossos filhos ser chato. Porque ele fez uma frase racista e perdeu um patrocínio. Ele, infelizmente, soltou essa frase, que as pessoas querem fazer um mundo bom para os filhos e os filhos acabam sendo chatos por causa disso. E o mimimi, né, que eles falam, é o mimimi. Sim, exatamente. Muita gente chama isso de mimimi, né? Mas o mimimi é aquela dor que não dói no outro, né? O Monark, inclusive, ele comentou no Twitter, né? É crime, né? Ter uma opinião racista? É crime. Perante a lei é crime. Se ele estudasse um pouco a legislação, ele saberia que sim, é crime você ter uma opinião racista. Eu vi que muita gente aqui já está xingando o Monark, mas, enfim, é a opinião de cada um. Mas é exatamente isso. Ele, não é que as pessoas estão criando filhos chatos, as pessoas, né, estão criando filhos desconstruídos, né, mostrando que isso não é normal, mostrando que a nossa vida, a nossa sociedade, ela pode ser boa para todo mundo, e não só para aquela estrutura de poder, porque, né, como eu falei no começo da aula para vocês, né, nessa roda de conversa, aula, roda de conversa, existe uma estrutura de poder, que é quem? As pessoas brancas, a branquitude. Então, muitas pessoas reproduzem o que a estrutura de poder fala. Né? Então, quem são as pessoas que reproduzem? São as pessoas negras. Né? Então, elas só estão reproduzindo aquilo que elas ouviram a vida inteira. Né? Que lugar de mulher é na cozinha, que o lugar da pessoa negra é trabalhando, é servindo, né? Nunca é sendo servido, é sempre servir, né? Então, a gente ouve isso a vida inteira. Aí chega um momento da nossa vida, com, né, sei lá, a idade que vocês entraram na militância ou começaram a se desconstruir, que a gente fala, não, pera, tem alguma coisa de errado. O mundo, ele não tem que ser bom só para mim, ele tem que ser bom para todo mundo. Né? Então, existe uma estrutura na nossa sociedade. Quem está na base dessa estrutura? As mulheres negras. Se existe uma estrutura, alguém tem que estar na base. E são as mulheres negras. Então, são as mulheres negras que mais sofrem tanto a hipersexualização, né? Aí a gente começa a entrar em outros assuntos, mas a estrutura da nossa sociedade, ela é baseada em mulheres negras. Então, são mulheres negras que sofrem mais, que sofrem violência obstétrica, né? Uma porcentagem maior dentro da maternidade, fora, né? Antes, durante, depois, né? Da maternidade. E então, assim, existe essa estrutura. E quem está no topo? O homem branco. Então, a mulher está lá embaixo e ele está lá em cima. Então, a gente vê que muitas vezes as coisas que nós falamos diariamente, expressões que a gente usa diariamente, vieram de pessoas brancas. Então, denegrir. O que é denegrir? É tornar negro. Então, aquilo que você torna negro é ruim? Aí vem aquela questão, mas é negro ou é preto? Hoje eu estava conversando com a minha excelentíssima terapeuta sobre isso, que é a Nath, que está aqui, e eu gosto sempre de exaltar que ela é a melhor terapeuta da vida, que ela não briga comigo, mas assim, da minha vida, mas da vida toda, todas vocês são maravilhosas, mas assim, a melhor terapeuta que eu já tive na vida. E hoje eu estava conversando com ela exatamente sobre isso. Que
as pessoas, a gente vai reproduzindo coisas que a gente não sabe, né? Então, esse negócio de é negro, é preto. Então, por que tudo que a gente valoriza, a gente chama de preto, e aquilo que a gente não valoriza, a gente chama de negro? Então, o meu celular, ele é preto, o meu carro é preto, a minha blusa é preta. Mas quando a gente vai falar de mercado clandestino, a gente fala que é mercado negro, uma pessoa que é ruim, né? Uma pessoa de uma determinada família é ruim, ela é ovelha negra. Então, por que o negro ele é usado de forma ruim? Né? Mas no nosso país, né, a gente já se acostumou a usar o negro, né, como chamar uma pessoa, né, aquela pessoa ela é negra, né, mas de acordo com o IBGE, são pretos, pardos, indígenas e amarelos. Mas enfim, a gente pagou bastante. Pode falar, Gabriel. Tipo, eu trabalho em um lugar que eu vou em muita casa de rico. Aí esse dia eu fui na casa, eu sei que eu fui um tremendo vacilão. Aí meio que eu senti que ele fez preconceito comigo, porque eu cheguei na casa de um judeu, ele falou assim, chegou não sei o que, um negro, falou tipo um negócio assim. Falei, você tinha que agradecer que era um negro e não um alemão. Aí deu uma encrenca feia na empresa. E tipo, o pessoal eu quero falar, Gabriel, você tem que entender, por causa que ele é velho, e porque o tipo que ele falou, ele não foi racista, mas o cara foi racista. E é isso, é porque as pessoas acham que a dor, aquele negócio, a dor da gente não sai no jornal, né? Mas a dor lá dele saiu. Porque, tipo, Exatamente. mobilizou o mundo inteiro quando o judeu sofreu. Que nem foi, tipo, tanto tempo igual os negros. Não que eu tô comparando uma dor com a outra, mas o mundo é assim, nem tudo que é moral. Na época lá ninguém ligava porque eu nem sei o que falar, que eu fico até no ódio, só de lembrar do que aconteceu. E o mundo é assim, ele escolhe o que agrada a eles e o que é do interesse deles. Porque, tipo, existe bem mais negro no Brasil do que branco. E a gente ainda, querendo ou não, a gente ainda sofre isso. Eu não faço ideia por quê. Tem que ter uma guerra aí. Dá um cacete na maioria desse pessoal pra você ver se não resolve. Porque infelizmente o mundo é assim. Se as coisas infelizmente se resolvem na base da violência. Você tem que ser ignorante com a pessoa. Gabriel, eu não. Desculpa, gente, eu não aguentei a risada. Opa, peraí, deixa eu aceitar aqui. Desculpa, eu não aguentei a risada, mas foram tantas coisas que eu até fiquei um pouco perdida. Mas é como você falou, né? A nossa dor não dói no outro, né? Então, por que existe um museu lá na Alemanha? Gente, eu não faço direito, então assim, se eu for presa, então, advogados do cursinho, por favor, entre em contato. Mas a professora propagando ódio, meu Deus. Mas, ok, gente, eu tô amando essa roda de conversa. Todo mundo tá fingindo que não tá ouvindo. Com certeza. Depois você corta essa parte gravada. Gente, eu tô suando frio aqui já. Vocês não estão entendendo, tá muito quente aqui dentro. Mas o que o Gabriel falou é exatamente isso. A nossa dor, ela não dói no outro. Na Alemanha existe, né, um museu do que foi o Holocausto, porque aquilo acabou com eles. Qualquer pessoa que faça um movimento que lembre o Hitler, ou que tenha uma suástica, ou que seja pequena, seja grande, faça qualquer coisa que remeta ao nazismo, ela é presa. Não tem, tipo, desculpa, não tem a injúria racial que a gente tem no nosso país, porque a injúria racial, ela nada mais é do que passar um pano. A injúria racial, ela passa muito pano no nosso país. Muitos casos que a gente sabe que a pessoa tem que ser acusada de racismo, ela não é. Porque vem a injúria racial para passar o pano e falar, ai, não, mas a pessoa ela tem problema, ela tem problemas psíquicos, ela isso, ela aquilo, ela não sabia, né? É uma mulher branca do Alphaville, de 40 anos, que estudou no Dante Alighieri a vida inteira e não sabia como. Não, não é assim. Não é. Então, a nossa dor não dói no outro, por isso que as pessoas não ligam, né? E exatamente, Giane, a justiça no nosso país ela é muito falha. Eu falo que é complicado a gente falar, né? Tudo se resolve aí na base da violência, fogo nos racistas. Eu super concordo que fogo nos racistas, né? E se alguém se doer, tipo, ai, mas por que fogo nos racistas?
Bom, se você tá achando que o porquê, cuidado para não entrar em combustão. Só isso que eu falo. Mas, assim, é muito complicado isso, né? Então, da gente falar esse fogo nos racistas, ainda a gente vai sair como terrorista, como errado, porque como assim violência se combate com violência? Mas a gente sempre afastou, a gente sempre se manteve do outro lado. E a gente sempre foi atacado. Então, como foi a pergunta do Gabriel, né? Se nós somos a maioria da população, né? Aí 56,6% da população atualmente, por que ainda nós somos a população que mais passa fome, que está mais desempregada, que é majoritariamente, né, que está ali majoritariamente encarcerada, e por que nós não estamos na universidade? Por que só 16,1% dos professores no estado de São Paulo são negros? Por quê? É essa pergunta que fica. Então, cabe a cada um de nós, pessoas negras, pessoas brancas principalmente, reivindicar isso, reivindicar esses direitos, mostrar que está errado, não está certo o que está acontecendo, não é normal. Nós somos um país majoritariamente negro e indígena. Brancos chegaram depois. E muitas pessoas só são pardas por conta daquilo que eu já falei, da eugenia. Né? Então, já é 7h40, eu não passei nem metade dos slides, gente. É muita coisa que a gente tem para falar. Fica tranquila, Vitória, não tem problema não. Essa aula está sendo gravada, então quem tiver algum problema de conexão depois pode assistir, a gente vai subir lá no Classroom. Bom, depois de tudo isso que a gente já falou, vamos ouvir uma música? Mas prestem muita atenção na letra dessa música, que chama Marias. Ela tem o sample, né? Então ela tem a batida muito parecida com Mulher Brasileira, que é do Jorge Benjor, né? E é uma música muito conhecida do Jorge Benjor, né? E essa Maria também é uma música conhecida. Mas prestem atenção na letra. E prestem atenção na letra e nessa imagem que está do lado, para vocês entenderem, tá bom? Eu vou colocar aqui. Me avisem se vocês estão conseguindo ouvir. Só fala aí, alguém abre o mic e fala, sim, estou ouvindo. Opa, peraí. Tem mais uma pessoa chegando. Ah, meu Deus, não sei se é a minha internet ou se ela já entrou. Mas é isso aí, gente. Bora lá, então. Era a Stephanie. Oi, Stephanie, tudo bem? Olha lá, entrou. Oi, Stephanie, boa noite. Mas, enfim, vamos lá. Tá rolando. Valeu. Escrevendo histórias, vivendo cada segundo. Nomes do passado que ainda percorrem o mundo. Orgulhando e envergonhando, muitas se sentem sobrando. Sem estímulo na vida, algumas seguem se enganando. Sempre existirá aquelas que fazem a diferença. Não são em recompensa, que tem caráter, presença. Sempre te ganham licença, chegam com classe e decência. Tem argumento e professas, medem suas consciências. Já tem muito, mas querem sempre um pouco mais. Enquanto outras milhares não sonham nem correm atrás. Caem no comodismo, qualquer coisinha já satisfaz. Falta de realismo, acredita que aqui ninguém faz. Um país rico de beleza, misturado com pobreza. Meninas se fantasiam, negando suas naturezas. Cobertas de incertezas, com medo se sentem presas. Escondem a esperteza, sonhando com a realeza. A mocinha quer saber por que ainda ninguém me quer. Se a puta pele é preta ou se ainda não virou mulher. Ela procura entender por que essa desilusão. Pois escandalize o seu cabelo, não vê a solução. As marcas de experiência de muita missão cumprida aparecem no rosto mostrando as décadas vividas. Madame morre de medo, realiza seu desejo com dinheiro no bolso. Seu corpo já não é o mesmo. Se prepara, se compara, vai a jantares, repara. Nas dondocas desfilando suas cirurgias caras. Ocultando suas raízes, inventando novas crises. Esticando tudo que enruga e vivendo feliz. Dona Maria levanta cedo de segunda a segunda. Segue acostumada com uma rotina que nunca muda. De joelhos, olhos fechados, pede pro santo uma ajuda que ilumine a cabeça da sua filha caçula. Que sai de saia justa, salto alto, mini blusa. Se sentindo madura, com vergonha da pele escura. Se decepcionando com o reflexo do espelho. Querendo o mesmo visual da modelo. A mocinha quer saber por que ainda ninguém me quer. Se a puta pele é preta ou se ainda não virou mulher. Ela procura entender por que essa desilusão. Pois escandalize o seu cabelo, não vê a solução.
Gente, vocês estão me ouvindo? Tudo certo? Eu tô travando pra vocês? Sim. Não sei. Eu acho que aqui pra mim parece que eu tô travando, não sei. Mas enfim. E aí, gente? O que vocês acharam da música? Eu gostei. É o seguinte, se a gente for olhar o modelo que a gente espelha, se você vai olhar quem que edita pra gente a moda, nas imagens, nas propagandas, quem que faz? É a elite, se você for ver, né? E aqui nós temos que fazer o oposto, porque a nossa raça não tem que se esbranquiçar. A nossa raça tem que ter a nossa origem. Então, eu tenho que fazer um modo. Por que não é uma propaganda, por exemplo, uma periférica lá se vestindo bonita? Não é. É a elite lá se maquiando e se fazendo. A gente tem que ter essa consciência. Eu não estou falando que cada um tem a sua opinião, né? Não vou dizer assim, é errado. Mas você tem que ter a consciência do que está ali no meio, né? E eu acho que eu tenho, a minha opinião é que nós temos que virar esse cardápio. Por quê? Porque agora eu acho que tem que mostrar, porque nós estamos nesse meio, ó, tão bonito, a gente conversando, tudo, numa distância tão grande. Por que que agora a gente não pode fazer uma coisa mais bonita? Não é mais bonita, mas uma coisa mais real da sociedade, para uma moda negra, uma roupa do negro para ser ditado para nós, é isso. Perfeito. Eu não sei quem falou, porque aqui tá aparecendo para mim como desconhecido. Quem é? Desculpa. Que tá aqui que acabou de falar, que tá com o nomezinho. Ah, tá. Então, é que meu nome eu não estou conseguindo pôr aí. Meu nome é Alessandra. Alessandra. Perfeito, Alessandra. É exatamente isso que você falou. Ela se resume nessa palavrinha que a Vitória acabou de mandar no chat, que é representatividade. A representatividade, ela importa muito, ela importa pra gente. Ver os nossos, né? Ver os nossos nas propagandas, nas revistas, nas marcas. Hoje teve um post lá no Instagram muito engraçado do Yuri Marçal, a dicção não tá muito boa, gente. Que a namorada, né, a noiva dele agora, saiu na revista Glamour, saiu na capa da revista Glamour, e ela é uma menina preta e tudo mais. E ele falando, nossa, eu rodei 6 bancas de jornal para achar a revista, né? E ele falou, caramba, eu vou emoldurar, eu vou tatuar esse negócio. Nossa, ela é muito linda, olha essa perna, olha essa pele, não sei o quê. Ele exaltando a namorada dele. Então, a representatividade, ela tá aí, né? Falta dos nossos na televisão, a falta que faz os nossos. Não só as pessoas negras, hoje a gente está com foco nas pessoas negras, mas as pessoas indígenas, as pessoas com deficiência, com realmente deficiência, né? Não uma pessoa que enxerga interpretando o lugar de uma pessoa com uma deficiência visual, né? Não é isso que a gente está pedindo. Mas vai lá, Gabriel, depois a gente vai falar um pouco sobre essa música que a gente acabou de ouvir. Esse negócio de representatividade. Esse ano a Lacoste, tipo, veio a Lacoste Brasil oficial. E, tipo, a gente sabe que no Brasil a Lacoste é uma marca de Playboy, a gente não pode negar. Mas tipo, o funk enriquece essa marca. O funk é uma música negra que os periféricos ouvem e escutam e, tipo, isso faz eles comprar. E eles não colocaram nenhum negro, nenhum periférico no comercial que fizeram. Aí deu um bafafá.
Aí eles foram, tipo, chamar uns negros, tipo, acho que ficou com remorso, porque, tipo, é uma marca, tipo, lá fora do Brasil, acho que Lacoste é uma marca muito conceituada, de gente branca, porque é muito caro as coisas. Mas no Brasil, tipo, meus amigos negros, eles trabalham um mês para comprar um tênis da Lacoste. Aí, tipo, a Lacoste nem, tipo, quis colocar, tipo, a representatividade de uma pessoa branca. No Brasil, que a gente, tipo, conhece as letras de funk, umas infelizmente não são boas, mas a maioria fala de Lacoste, tipo, foi um negócio que, não sei se alguém aqui ouve funk ou acompanha, deu uma repercussão, aí chamaram uns funkeiros, chamaram os negros, e aí não aceitaram, porque falou, ah, vocês querem aceitar pra, como é que fala? Só Meio tá que pra chamando um pedido de pelo desculpa, hype. Exatamente. pelo um pedido de desculpa. E, tipo, eu achei a atitude deles boa, porque, tipo, hum, querendo ou não, se fosse qualquer outra pessoa, ia querer, ah, vamos, vamos. Mas, tipo, a gente tem que dar o nosso valor. Tipo, o nego tem o seu valor. A gente tem que ter nosso valor. E isso que eu achei da hora. A gente tem que mostrar nosso valor, que a gente pode estar no comercial. Hoje em dia eu ainda acho que tem mais representatividade. Tipo, na época do meu pai, não tinha repórter. Hoje tem repórter negra que aparece. Aparece mais coisas na TV ainda. Sobre isso que você falou, eu vou falar sobre exatamente sobre isso que... Eita, gente, tô falando que hoje a dicção tá um probleminha aqui, hein? Querendo falar mais rápido do que a boca consegue. Mas exatamente sobre isso que você falou, ô Gabriel, eu vou falar daqui a pouco, que a gente está vendo pessoas negras dentro, né, de jornais, em jornais, né, em reportagens e tudo mais, mas isso tem um nome do que está acontecendo agora. Mas vai lá, Davi, que eu vi que você levantou a mãozinha aí, mas já baixou, mas vai lá. Eu ia falar é mais sobre a música, na verdade, que uma parte onde ela fala sobre as plásticas e tal, e me lembrou recentemente a Ludmilla conversou com o Mano Brown no Mano a Mano, e ela falou que a primeira plástica dela foi exatamente para ela ser aceita. E isso dói muito, mas ao mesmo tempo é muito normal. Eu lembro de mim mesmo, há uns anos atrás, pensando em afinar o meu nariz e coisas do tipo. Então, é um rolê muito real, né? Que, tipo, as mulheres sofrem a pressão estética muito maior, mas, no geral, as pessoas negras passam por esse rolê de se autocomparar com pessoas brancas e o padrão eurocêntrico, né? Que é nariz fino, olho claro e cabelo liso. Então, acaba abrangendo diferentes pessoas esse rolê de plásticas e tratamentos estéticos. Exatamente, e tudo é em torno, de novo, né, daquela estética, como você bem disse, dessa estética eurocentrada, né? Tipo, a gente sempre se espelha no branco. O branco, ele é sempre o espelho pra gente do que a gente deve vestir, de como a gente deve ser, de como a gente deve falar, de como o nosso rosto, o nosso nariz, a nossa boca, o nosso cabelo, a nossa cor, ela tem que ser. Então, quanto mais branco, quanto mais fenótipos brancos você tiver, melhor. É isso que sempre colocaram na nossa cabeça, né? Então, assim como a Ludmilla, ela sofreu essa pressão estética. Quantas pessoas, quantos tutoriais de meninas negras você vê ensinando como afinar o nariz com maquiagem? Porque, né, não tem dinheiro para fazer uma rinoplastia. Então, como eu faço uma rinoplastia caseira, né, com maquiagem ali? Então, isso é muito real na vida das mulheres negras, mas os homens também sentem essa opressão, só que de uma maneira contrária, vamos dizer assim, mas na questão da hipersexualização do homem negro, né? Aí a gente entra em uma outra questão. Quando a gente começa a falar de um ponto dentro das questões raciais, a gente tem uma vertente muito grande, que leva para vários outros lugares. Então, quando a gente fala sobre opressão, né, estética nas mulheres, de afinar o nariz, de diminuir a boca, de, né, várias coisas, a gente também fala numa opressão estética nos homens, deles serem aqueles negros fortes e altos e, sabe, toda aquela hipersexualização que tem em volta do homem negro, né? Todo mundo tem que parecer o Michael B. Jordan. Exatamente. Se você não se parecer ao Michael B. Jordan, desde tipo, da pele dele, que é mais clara, por exemplo, do que a do Davi, que é um negro mais retinto, já não... Ai, não, é a estética Michael B. Jordan, é basicamente isso. Deixa eu só ver o que a Vitória falou aqui. A Giane primeiro, né? Ela falou:
Temos que ter nossa própria identidade. Na música fala que analisar o cabelo não muda nada. Exatamente. Aí a Vitória comentou embaixo também. Eu lembro que as minhas colegas do Fundamental sofriam bastante na escola, um espaço que deveria ser saudável. Exatamente. Acho que dentro da escola é o lugar que a gente mais sofre opressão, né? Dos que se dizem ali amigos e estão ali diariamente com a gente. Então, mas antes de analisar a música, que a gente foi para vários pontos, mas antes de analisar a música, uma coisa que o Gabriel falou que foi muito interessante mas hoje em dia a gente vê pessoas negras, né, dentro de jornais, na frente de câmeras e né, em capas de revistas e tudo mais. Sim, a gente vê. Só que isso tem um nome. Isso é uma prática que chama tokenismo. O que é o tokenismo? Eu estou lendo aqui para vocês que eu não consegui decorar isso, gente. Foi bastante coisa hoje para falar. Mas o tokenismo é a prática de fazer apenas um esforço superficial ou simbólico para ser inclusivo para membros de minorias, especialmente recrutando um pequeno número de pessoas para dar a aparência de igualdade racial ou sexual dentro de uma força de trabalho. Se você é a única pessoa negra do ambiente de trabalho, faculdade, etc., com certeza é a pessoa acionada em todas as datas comemorativas voltadas para homenagear pessoas pretas. Token também é conhecido pelo marketing da falsa inclusão racial. Muitos profissionais negros estão sendo contratados para serem usados como símbolos de diversidade. Então, a gente vê isso muitas vezes dentro de espaços comerciais, né, como a gente já falou, mas dentro de empresas também. Quando eu fiz uma entrevista para trabalhar numa empresa X ali em São Paulo, a moça falou assim para mim: não, você vai trabalhar como analista de tal coisa, mas se você quiser, você também pode integrar como fala? Tipo a diretoria ali de diversidade, né? Você pode estar ali dentro. Aí eu fiquei tipo, mas eu vou ganhar para isso? Vão fazer um pix no meu nome quando perguntarem se é negro ou se é preto? Eu vou ganhar para estar dando palestrinha? Porque a gente fazer isso de graça é muito fácil, né? As pessoas chegarem para a gente e falar, viu, me ensina sobre isso daqui. Mas caramba, aí eu tive que sentar a bunda na cadeira, estudar sobre o que é lugar de fala, o que é o embranquecimento, o que é o tokenismo, o que é o colorismo, o que é a heteroidentificação, o que é o racismo estrutural, o recreativo, o ambiental. Eu tive que estudar sobre tanta coisa, eu tive que guardar tanta coisa. E agora você vem, chega para mim e fala que eu tenho que te explicar isso assim, dá de mão beijada. Aí a gente é tratado como o Wikipédia, né? Então, pessoas pretas não são tokens, que vocês chegam, apertam e falam, então, eu gostaria, não é a Alexa que você fala, viu, eu gostaria de aprender sobre o que é o racismo recreativo, e ela te passa uma lista do que é. Pessoas pretas não são Wikipédia, que você chega, pergunta e vai embora. Só para você saber, sendo que não vai mudar nada naquilo. Se você não vai mudar a sua atitude sobre aquilo. Bom, gente, é isso. Então, saibam que se existe uma só pessoa negra, 2, 3, no máximo naquele lugar, existe o tokenismo, nessa falsa inclusão racial. Né? Então, dentro de todos os espaços, até mesmo dentro da esquerda, a gente vê muito disso, né? Esse tokenismo acontecer. Né, de espaços que tem pouquíssimas pessoas negras e nunca tem mais. Então, e sempre nessas datas elas são chamadas para falar. E aí, como se em janeiro, fevereiro, março, dezembro, junho, a gente não sofresse racismo. Né? A gente só sofre no mês de novembro. Por isso que eu gosto de chamar, como ouvi outras militantes chamarem, é o mês da paciência negra. Né? É o mês que a gente mais tem que ter paciência, respirar, alinhar os chakras ali no dia 31 de outubro e falar, esse mês eu não posso botar fogo em ninguém, porque meu advogado falou que no ano passado deu muito problema com isso. Então eu tenho que guardar para mim. Então é exatamente isso. Sobre a música, ela fala que a mocinha quer saber por que ninguém lhe quer, se é porque a pele é preta ou se ainda não virou mulher. Ela procura entender por que essa situação. Porque quando ela alisa o seu cabelo, ela não vê a solução. Quando eu tinha 14 para 15 anos, eu alisei meu cabelo. E, assim, contra muita vontade do meu pai, foi, assim, uma guerra dentro de casa. Não faz isso, você vai se arrepender. Ninguém não, né? Não é você, o cabelo liso não é você. É uma outra pessoa, é uma outra Yara. E eu falei, não, eu quero alisar, porque quando eu alisar, aquele menininho branco vai gostar de mim.
porque eu vou me parecer com as menininhas que ele gosta. Por quê? Tem meninas que começam a alisar o cabelo ainda crianças, com 6, 7 anos, 5, 4 anos. Já começam a passar química. Os homens com cabelo sempre curtinho. Por quê? Por que esse embranquecimento na nossa pele? Sendo que é lindo ser negro. Sendo que é bonito os nossos traços, os nossos cabelos, sejam eles 3A, 3B, 3C, 4A, 4C, 4D, são lindos. Os nossos cabelos, a nossa boca, o nosso nariz, a nossa pele, é lindo. Mas a gente é ensinado desde pequeno que aquilo não é o certo, aquele não é o famoso padrão. O padrão não é esse. Né? Então, aí na figura, nos 2 quadrinhos, a gente consegue ver uma moça passando, né, uma base mais clara, né, mostrando essa questão do embranquecimento, e meninas negras dentro de um salão de cabeleireiro, alisando os cabelos, né? E no fundo a gente consegue ver fotos de mulheres brancas com cabelo liso e esvoaçante. Não, nosso cabelo ele também voa. O meu, quando bate um vento, às vezes eu fico até perdida, fica batendo o cabelo no meu rosto, aí mistura com óculos, gente, eu não consigo, aí eu tenho que prender ele, não dá, sabe? Hoje eu lavei ele, então ele tá mais murchinho, mas relevem isso, gente, no dia a dia ele é mais bonito, mas hoje foi a questão de lavar. Mas é isso, sabe? Uma coisa muito boa de ter parado de alisar meu cabelo foi quando eu entendi que eu tinha ansiedade. Então, eu fico mexendo no cabelo quando eu tô ansiosa. Então, durante algumas falas, eu tava mexendo no cabelo porque eu tava tipo, nossa, eu tô ansiosa porque tá muito bom, mas eu sinto o meu cabelo. E é a melhor coisa, quando eu tô muito ansiosa, me dá algumas crises de ansiedade, eu sinto o meu cabelo e aquilo me acalma. Então, o meu cabelo, que antes me fazia chorar porque eu tinha, hoje me traz paz. Então, é isso que a gente tem que ter quando a gente olha no espelho, paz. Infelizmente, perante a sociedade, a gente não tem paz, né? Porque a maior população que morre hoje no nosso país é a população negra, né? Eu costumo dizer que a gente vive o mito da democracia racial, né? Tem uma cor que é mais violentada, né? Tem uma cor que morre, que ocupa a maior parte dos presídios, e esse debate, ele é fundamental. Ele é fundamental. O corpo negro, até hoje, ele é o elemento central na reprodução das desigualdades. É exatamente isso. É o corpo negro que está nas comunidades. É o corpo negro. Desculpa, eu acho que interromper um pouquinho. Pode. Por isso eu acho que a gente precisa invadir as escolas. Eu tô amando, que hoje tá rolando fogo nos racistas e invasão. Não com violência, mas propostas favoráveis à sociedade, né? Pegar as escolas. Eu estou numa escola pública, eu sou professora de uma escola pública, né? E lá você vê que a molecada quer novidade, mas a escola, a direção não deixa. Por isso a gente tem que oferecer, tem que criar novidade, tem que oferecer a novidade, falar que isso é bom para você, é bom para nós, o que está favorecendo, para ver se a gente encaixa, por exemplo, trazer um creme hidratante do negro, trazer uma roupa do negro, trazer, sabe, fazer novidades com a molecada também. É isso que eu penso. Eu acho que essa formação de ensinar para os jovens, né, o que é, assim como a gente está tendo aqui hoje, ela é fundamental nas escolas, sim, eu concordo muito com isso. Ela é fundamental, né, e mostrar que cada um tem o seu lugar dentro da sociedade, que cada um tem o seu espaço, né, e que não tem problema nenhum você ter um cabelo X ou uma boca
assim ou o nariz assim, não tem problema. Isso não é um problema. É você. E você não é um problema. Então, vamos lá, gente. Vamos continuar que já é 8h05, já passei do horário e a gente ainda tem coisa para ver. Ah, peraí, deixa eu... Aí. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre o que é o lugar de fala. Então, aí a gente tem uma charge, né? Não sei o que falar sobre o racismo. Comece escutando, então. Escutar. Um verbo tão importante. Principalmente no mês que dão para as pessoas minorizadas falarem. Não só as pessoas negras, as pessoas LGBTs, as mulheres, os indígenas. Escutar. Então, o que é o lugar de fala? Então, eu vou trazer aqui 2 pontos. O que acham que é e o que realmente é. Então, o que acham que é o lugar de fala? Se você não for de um grupo, você não pode falar. E nisso, muita gente fica isenta. E o que realmente é? Esse conceito, que é o lugar de fala, ele foi difundido através da filósofa Djamila Ribeiro, acho que muitos aqui conhecem, né, que ela traz nesse livro, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas chama Lugar de Fala, né, eu vou deixar ele... Nunca rola eu conseguir mostrar alguma coisa na frente dessa câmera com esse fundo, mas chama Lugar de Fala, né, é da filósofa Djamila Ribeiro, que diz que qualquer pessoa pode falar sobre um tema se não tiver formação. Se tiver formação, perdão. Então, qualquer pessoa ela pode falar de um tema se ela tiver formação. Então, isso é a discussão sistema, não é só YouTube. Então, não é só porque eu vi ali 2, 3 vídeos de YouTube falando o que é o racismo, eu já posso sair falando para todo mundo, querendo dar altas palestras sobre o que é o racismo. Não, se você estuda, se você discute, se você vai fundo na sua formação, você sim pode discutir. O que você não pode fazer, se você não for daquele determinado grupo, é falar como se você tivesse a vivência. Então, pessoas brancas podem sim falar do racismo. Elas devem falar do racismo, elas não só podem, elas devem mostrar o que é o racismo. O que não podem fazer é falar como se elas tivessem a vivência de como é estar dentro daquele corpo negro. Né? Então, essa parte ela se restringe àquele que pertence ao grupo étnico, racial ou identitário. Né? Então, isso não serve só para as pessoas negras. Isso é em todos os lugares. Você pode falar sobre as questões feministas sendo um homem, mas você não pode falar que você é feminista porque você é um homem, né? E não existe homem feminista. Você pode falar sobre as questões LGBT sem ser LGBT. Você pode falar, você deve falar. Né? A gente deve combater a LGBT, que é a mais fobia. E não preciso pertencer àquele grupo identitário por não ser. Entendeu? Então, mas eu posso falar sobre. Então, todo mundo tem lugar de fala. Né? Nesse livro, o que é que ela fala, né, sobre o lugar de fala, ontem eu estava terminando de ler e eu grifei uma partezinha que fala assim: o fundamental é que indivíduos pertencentes ao grupo social privilegiado, em termos de locus social, consigam enxergar as hierarquias produzidas a partir desse lugar, e como esse lugar impacta diretamente a constituição dos lugares de grupos subalternizados. Pessoas negras vão experienciar racismo do lugar de quem é o objeto dessa opressão, do lugar de que restringe oportunidades por conta desse sistema de opressão. Pessoas brancas vão experienciar do lugar de quem se beneficia dessa mesma opressão. Logo, ambos os grupos podem e devem discutir essas questões, mas falarão de lugares distintos. Então, é exatamente isso que eu acabei de falar. Todo mundo tem lugar de fala, todo mundo pode falar sobre tudo, mas precisa ter formação. Precisa saber daquilo que está falando e não só jogar palavra em cima de palavra. Tá bom, gente? Alguém tem alguma coisa para falar até aqui? Quer comentar sobre alguma coisa? Pessoal que está mais quietinho? Não? Fechou. Então agora a gente vai ver um outro videozinho. Você é preta e as pessoas acham que é muito legal, que a Mari me mandou. E esse vídeo, quando ela me mandou, eu não sabia se eu ria, se eu chorava, ou se eu mandava para todo mundo que eu conhecia. Porque ele é muito bom. Ele é uma crítica social disfarçada de meme. Deixa eu voltar aqui, que ele já começou. Você é preta e as pessoas acham que você tem que dar aula sobre racismo, mas quando você explica, dizem que você está de mimimi.
Tudo que você queria é que as pessoas parassem de determinar como e quando você deve falar das dores da sua vivência, né? Pois seus problemas acabaram. Adquira agora mesmo o branco que explica. Uma pessoa branca para falar para os outros o que não pode fazer em relação ao racismo. Porque as pessoas brancas só entendem pessoas brancas. O branco que explica vai te defender nas situações mais corriqueiras. E você não será chamado de mimizento porque foi uma pessoa branca que falou que tá errado. Adquira agora mesmo o seu branco que explica, mais um produto das pretas que não aguenta mais. Não garantimos que ele também não vai cometer racismo. É isso, gente. Eu acho que eu preciso de um desses. E se vocês quiserem comprar, eu vou passar o site da Polishop aqui. Não, brincadeira. Aí é sacanagem, não tem não. Mas é exatamente isso. Davi, você ia falar alguma coisa? Abriu, fechou o mic. Eu tô prestando atenção em tudo, meu filho. Não, eu ia falar que eu queria dois. Se depois você me dá o link, eu quero dois. Mas vou aproveitar e já falar um pouco sobre o lugar de fala no que a Jamila fala. Ela também fala um pouco no livro sobre que o local de fala também não é só sobre o ato de falar, mas também de existir. E aí eu acho que é muito isso também, né? Às vezes a gente existe em situações e lugares onde as pessoas não esperavam, por exemplo, dentro das universidades, dentro de alguns espaços de poder. E eu acho que já é de alguma forma um local de fala. E que a gente não precisa de falar sobre o racismo pra gente estar combatendo ele todos os dias também. As pessoas esperam que a gente vai falar por ser negro de racismo o dia inteiro e a cada 2 minutos. Mas o fato que eu estudo e que eu busco um lugar, uma colocação, né, independente de onde seja, na carreira que for, já é uma forma de lutar contra o sistema, lutar contra esse embranquecimento também, que espera que a gente entenda que o nosso lugar é de subalterno e não busque outras coisas. Então, acho que exatamente nem sempre falar é o único caminho. Perfeito. Só para completar, Pode eu falar. acho que a gente tem que lutar por uma educação favorável, desde a classe baixa até a alta, né? A gente tem que exigir que os nossos direitos sejam favoráveis igual às raças. Por quê? Porque aí eu vou poder ver um negro sendo chefe, um negro que era da classe baixa, sendo um empresário, sabe? Eu quero ver pessoas da classe baixa subindo na vida e não se excluindo, que é o jeito que eles estão fazendo. Perfeito, gente. Todos os comentários excelentes. Alguém abriu o mic ia falando alguma coisinha? Eu não consegui ver quem era. Não sei. Não? Se alguém quiser falar, tranquilo. O Madison falou, né? Eu aprendi muito com esse vídeo aqui sobre o racismo no Brasil. Mostra bem a realidade do Brasil. Boa. Então depois vocês vejam também. Aí ele já mandou o link junto. E é isso. Infelizmente, né, ainda pessoas brancas só ouvem pessoas brancas. Não vamos colocar todo mundo numa roda só, né? Porque aqui a gente vê pessoas brancas ouvindo pessoas negras, né? Mas infelizmente muitas pessoas ainda só ouvem as outras pessoas brancas, né? A gente teve um caso disso, a gente não, né? Teve um caso disso no BBB, quando a Camila e o João foram tentar explicar pro Rodolfo, né? Tipo, olha, isso que você está fazendo é racismo, não é legal você pegar uma peruca do Homem das Cavernas e falar que parece com o cabelo do João. E aí depois você vem querer falar que você não é racista porque o teu pai é negro. Aí vem com aquele famoso negrocard, né? Eu posso cometer racismo porque o meu pai, o meu amigo, o meu namorado, a minha noiva são negros. E eu sou branco. Então eu tenho esse direito. Então, e aí quando o Thiago, né, falou com ele, falou, não, isso que você fez foi errado e ponto, ele parou e ouviu. Porque ele viu uma pessoa como ele falando que aquilo estava errado. Então é exatamente por isso que eu quis trazer esse vídeo. E aí, por último, mas não menos importante, a gente ainda vai ter uma outra partezinha. Por que você não... né, essa charge que eu coloquei aí, né? Que o menininho pergunta para a mãe, por que você não cumprimentou o pai pelo Dia da Consciência Negra?
Aí ela fala, porque infelizmente ainda precisamos muito mais de um boa sorte do que de um parabéns, né? Então, com essa charge eu quero trazer que a gente precisa de um boa sorte? Sim. A gente precisa de um parabéns por resistir. Por existir e resistir às opressões que a gente vem sofrendo durante a nossa vida, né? E melhor do que um parabéns é ajudar, né? É ser o famoso antirracista, né? Não ficar só na fala, mas sim nos atos também, né? E dar realmente o nome de ser antirracista. Não, olha, eu realmente combato o racismo. Você não precisa falar isso aos quatro ventos. Basta você fazer o seu, que a gente já vai estar sabendo que tem pessoas que estão fazendo, né? O racismo ele não vai acabar, né? Ele está longe disso. O racismo ele não vai deixar de existir de hoje para amanhã. Eu queria muito que isso acontecesse, né? Crianças, jovens, meninos, meninas, homens e mulheres não vão parar de morrer na mão da polícia só porque a gente quer. Mas é fundamental que pessoas negras continuem resistindo e pessoas brancas façam o devido trabalho. Não é que podem fazer, vocês devem fazer. Mas você está dando bronca, Yara? Talvez. Só um pouquinho. Ou muito, na verdade. Então, façam o trabalho de vocês. Sejam antirracistas. Mas de verdade, não só na fala, né? Não só o famoso racista de internet. Antirracista de internet, né? Na internet ele é antirracista. Aí na vida real ele não liga se tem um homem negro ou uma mulher negra apanhando com uma criança no colo e sendo enforcado. Tá bom? Gente, agora eu vou passar minha fala para a Nath, né? E ela vai explicar um pouco sobre o lugar de pessoa branca antirracista. Olha só, hoje a gente vai ter até explicação de uma pessoa branca para outras pessoas brancas. Eu estou muito legal nesse mês da consciência negra. Mas, enfim, eu vou parar de interromper. Eu vou parar de interromper, é ótimo. Eu vou interromper a gravação aqui. A gravação não, a apresentação. Vai lá, Nath. Primeiro, eu queria dizer que é um prazer enorme estar aqui e saber que a IA confia em mim para poder estar fazendo essa fala, né, numa luta tão importante. E vou falar para vocês, vou compartilhar para vocês o meu lugar branco, o meu lugar privilegiado. Nunca passei nenhuma necessidade, os meus pais são brancos, têm cabelo liso. Eu sempre estudei em escola particular, fiz faculdade particular. E comecei a tomar a minha consciência, comecei a entender o que realmente acontece com a nossa sociedade. Então, vou falar algumas coisinhas aqui para vocês. A primeira coisa, eu vou trazer uma história. Aconteceu comigo. Não envolve a polícia, mas vamos lá. Era noite, madrugada. Cheguei num loteamento deserto, era um loteamento novo. Tava de carro, parei o meu carro. Sentei no paralelepípedo, na calçada. Eu abri uma cerveja e acendi um cigarro. Logo depois disso, passou um carro de polícia. Tinha 2 policiais dentro do carro. Boa noite. Boa noite. Esse carro é seu? É sim. A gente vai pedir para você sair daqui, porque aqui é um local perigoso, mas é para sua própria segurança. Tá bom. Vou terminar a cerveja e vou. Eles foram embora. A pessoa branca, a gente precisa questionar a nossa realidade. E vou trazer os meus questionamentos desse dia. E se eu fosse preta? Eles iam continuar dentro da viatura ou eles iam ter saído? Eles iam acreditar que o carro é meu? Ou eles iam me pedir documento? Eles iam falar para eu ir embora, preocupados com a minha própria segurança? Ou eles iam sair de forma agressiva e... Enfim. Eu falei, eu vou terminar a minha cerveja e vou. Eu falei, eu tava com uma lata de cerveja na minha mão. E se eu fosse preta? Eles iriam querer revistar o meu carro ou não? Para procurar outras drogas? Eu tava com uma cerveja dirigindo. Eu tava muito perto da minha casa. Mas isso não é uma questão. Não terminei de tomar cerveja. Eu não consegui. A minha vibe foi completamente cortada. Eu joguei a cerveja
na rua, apaguei meu cigarro e fui para minha casa. Um dia que estava sendo bom foi destruído. Depois dessa situação que eu vivenciei. Eu lembro que foi numa quarta-feira. Eu faço terapia de quinta. Eu cheguei arrasada na minha terapia. E contar isso para outras pessoas brancas é uma tentativa de conscientizar, de mostrar, olha o privilégio que a gente tem. A gente precisa usar as nossas ferramentas, a pessoa branca usar as ferramentas da pessoa branca para combater o racismo. Mas do nosso lugar de fala. Vou dar mais exemplo. Quantos professores vocês têm aqui no cursinho Elza Soares? Não precisa responder, não. Vamos só refletir. Quantos são negros? Vamos pensar na coordenação agora? Eu já participei da coordenação. Fui coordenadora durante um tempo. Quantas pessoas negras tem na coordenação? Eu não estou criticando nenhum coordenador e nenhum integrante do cursinho. Eu estou criticando o sistema. Isso está errado. O que foi muito falado aqui é a maior parte da população, é a que mais morre, é a que mais vai presa e é a que menos está nos espaços de liderança. A gente vai seguir aceitando isso? Sobre o racismo recreativo, tem uma música da Rita Lee que chama Ovelha Negra. Foi quando meu pai me disse: filha, você é a ovelha negra da família. Agora é hora de você assumir e sumir. Eu adoro ouvir a Nova Brasil, mas toda vez que toca essa música, eu desanimo. Teve uma vez que eu comprei um moletom. Eu sou lésbica, sou casada com uma mulher. E sempre lutei pela causa LGBT. E aí teve uma vez que eu comprei um moletom. Que tava escrito assim: eu sou ovelha arco-íris da família. Na época eu achei muito legal. Hoje ela tá no fundo do meu armário. Eu não tive coragem nem de doar esse moletom. Porque eu criei a minha consciência. E todos os dias eu vou alimentando a minha consciência. Vou reconhecendo cada vez mais o lugar que eu ocupo nessa sociedade. E foi um negócio que me pegou, porra. Tem tanta gente passando frio. Não aqui, eu moro no Nordeste. Então, é algo que até me tranquiliza. Uma blusa, um moletom, porra, velho. Tá guardado e eu não vou. Vou separar um monte de outra roupa, eu vou comprar outras roupas, mas essa não. Eu não vou propagar isso, não posso. Vou trazer algumas outras coisinhas, assim, só pra gente ir ilustrando. Macumba. Mano, não é macumba. É uma oferenda. Vamos estudar pra gente entender isso. Quando a gente é criança, aconteceu comigo também. Lá na minha escola, que era particular, a gente tinha que fazer uma maquete de uma senzala. A educação sobre o racismo não é para ela ser divertida. Ela precisa ser humanizada. Não é falando para as crianças de 10 anos montar uma maquete, montar uma casa grande. Não! A gente precisa questionar a educação. Serviço de preto. Muita gente fala que serviço de preto. E se a gente branco escuta, a gente tem que... cala a boca, velho. Olha o que você tá falando. A gente tem que enfrentar. A gente não pode ficar quieto. Porque ficar quieto é conivente. Quem cala, consente. A coisa tá preta. Essa frase, a minha família ela é toda branca. Eu tenho um primo que é preto. A minha família tinha um grupo da família. E aí, uma vez, uma tia que eu tinha um carinho enorme por ela mandou um meme no grupo da família: a coisa tá preta. Aí tinha uma pessoa lá, toda pintada de carvão. Isso foi o estopim para eu sair do grupo da família e cortar contatos com eles.
Não tô falando que a gente tem que cortar contato com as pessoas que são racistas, não é isso. Mas ali naquele momento, porra, não vai rolar. Eles são de direita, eles são da elite, eles não vão me ouvir mesmo sendo brancos, e eu sendo branca. Mas eu vou falar para os brancos que vão me ouvir. É preciso saber também quais brigas a gente vai comprar. Porque é muita energia gasta nessa luta. Ali eu saí do grupo da minha família, cortei laços. Mas em outros espaços, não, eu quero mostrar, vou dar mais um exemplo para vocês. Minha cunhada, ela vai casar esse final de semana. E uma das madrinhas é uma pessoa preta. Aí eu vou ser madrinha também, por causa da minha esposa. A gente estava lá no grupo das madrinhas, e aí foi passada a orientação da cabeleireira de como preparar os cabelos para poder chegar no salão e fazer o penteado para o casamento. A orientação foi a seguinte: vir com o cabelo lavado, sem nenhum tipo de creme, nenhum tipo de produto. Eu às vezes paro porque eu fico indignada. É algo que me consome. E aí tem uma pessoa que é preta, que vai ser madrinha. Uma pessoa muito querida da família. Foi chamar minha esposa. A minha esposa, ela é branca, mas ela tem um cabelo bem cacheado. E ela falou assim: putz, eles acham que todo mundo tem o cabelo bom igual da noiva. Ela falou isso pra minha esposa. Dói. O cabelo da noiva não é bom e o dela é ruim, pelo amor de Deus. Agora, se pra mim, que sou branca, é cansativo ouvir isso, porra! Preto não tem que ser Wikipédia. Uma última situação. Tava conversando com a minha mãe ontem. E eu entendi que por causa dela, eu consegui desconstruir muitas coisas na minha vida. Minha mãe não é uma pessoa desconstruída. Ela, por exemplo, não aceita duas mulheres juntas. Ela respeita muito, mas ela não aceita. Enfim, só para vocês terem uma ideia da relação da minha casa. Minha mãe e meu pai, eles são casados, etc. Eles têm esse pensamento um pouco para frente, mas eles ainda têm atitudes racistas. Muitas atitudes racistas. Teve uma vez, estava num conflito muito grande, estava tentando explicar algumas questões do racismo para eles, e aí o meu pai virou para mim e falou assim, meu pai branco, do olho verde, falou assim para mim: não, eu já entendi que você queria ter nascido pretinha. Eu falei: pai, não é isso. E isso me lembrou de uma outra situação com a Xuxa e com a Thaís Araújo. Numa entrevista que a Thaís estava fazendo com a Xuxa, Thaís perguntou: se você pudesse vir de um outro jeito, numa próxima vida, como você viria? Eu viria com a sua cor. Foi a resposta que a Xuxa deu para a Thaís. O que a Thaís falou? Mas isso não é para qualquer um, não. Não é mole, não. A gente precisa tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala. Muito cuidado. É tudo muito sério. E a gente precisa abraçar essas lutas. Todas elas. Porque tem preto que é racista, porque tem LGBT que é LGBTfóbico, porque tem mulher que... a gente tá numa sociedade que tá um turbilhão. A gente precisa mostrar para os nossos companheiros, para as nossas companheiras, o que não pode. Teve uma vez que eu estava fazendo uma fala num evento daqui de Sergipe, eu moro em Sergipe, e aí um rapaz veio comentar minha fala falando assim: por que os gays eles têm preconceito entre eles mesmos? O gay rico não aceita o gay pobre. Ele zoa, ele tira sarro.
Também não tá certo. A gente precisa se unir, pô. Quando eu fiquei sabendo de algumas situações que estavam antecedendo essa nossa roda de conversa, eu falei, eu quero participar dessa reunião, não consigo não estar nesse espaço, pô. E aí eu mandei mensagem pra Yara, ela me colocou no grupo. A gente fez uma discussão muito massa numa outra vez que a gente se reuniu. E eu fiquei muito contente de ter essa oportunidade. Porque eu sempre me questionei, qual é o meu lugar nessa luta? É esse o meu lugar. É de criticar o sistema. É de entender que se eu fosse preta, eu estaria presa aquele dia porque eu estava tomando uma cerveja com um carro que eles iam desconfiar que não era meu. Ser antirracista é guardar aquela merda daquele moletom no fundo do meu armário e não deixar ninguém ver. E outra, o que você precisa estudar para ser um policial? Vai ver. Ele vem da onde? É duro, né? Quem está nos cargos mais altos veio da onde? Esse negócio de cargos mais altos, quando a gente vai olhar para as pessoas que têm cargos altos, o que a gente enxerga? A gente enxerga um velho branco grisalho. Mas a gente pode fazer a nossa parte para isso se transformar. É claro que mudar o mundo é muito difícil. Abraçar o mundo é muito difícil. Mas a gente muda o mundo com uma atitude de carinho e amor de cada vez. É de passinho em passinho. Esse que é legal, é essa coisa, nossa conscientização tá aberta. Não está sendo uma ditadura pra gente aqui. Né? Isso é valoroso também. Porque aqui a gente aprende alguma coisa nas nossas discussões. Total, total. Não sou exemplo de uma pessoa antirracista. Mas eu vou dar o melhor de mim para essa luta. Assim como eu vou dar o melhor de mim pro feminismo. Tem duas coisas, o feminismo branco e o feminismo negro, hein? Não podemos esquecer disso, hein, galera? Que são, na verdade, assim, são vários, né? Só interrompendo a Nath, desculpa, mas o feminismo, ele tem várias vertentes, né? Ele não é só aquele feminismo branco, que muitas vezes é liberal, que a gente conhece. Mas existem o feminismo branco, né? O feminismo negro, o feminismo indígena, amarelo, o feminismo das mulheres muçulmanas. Existem vários, porque cada um vai falar sobre aquilo que precisa resistir e melhorar na nossa sociedade. Então, mulheres brancas lutam por uma determinada coisa, mulheres negras por outras, as indígenas, as amarelas, as muçulmanas. Então, cada uma tem a sua luta. Enquanto a Nath estava falando sobre a questão que aconteceu na família dela... Nath, desculpa, você já terminou sua fala? Perdão. Pode ir? Não tá. É só para a gente não passar mais, que a gente já está aqui há 1h30 já, galera. 1h20, vai. Vamos colocar que a gente entrou uns 10 minutinhos depois que a gente começou. Mas a Nath falou sobre aquela questão que aconteceu na família dela, né? A coisa tá preta. E um dia me falaram isso e eu pensei assim, cara, mas a coisa estar preta, ela é o quê? Ela tá ruim? E aquilo eu fiquei na cabeça, mas eu só fui, sabe? E aí um dia eu, com bom capitalismo, comprei um bottom que não vai aparecer, porque esse Google ele sempre me zoa. Mas tá escrito assim, se a coisa tá preta, a coisa tá boa. E eu coloquei esse bottom na minha mochila, tipo aqui na alça, assim. E aí um dia eu tava assim, em pé no ônibus, né? Porque o motorista não sabe andar devagar, aí tava naquele, né? E aí uma senhora, eu vi que ela tava forçando a vista assim para ver. Aí ela falou assim, mas se a coisa tá preta, a coisa tá boa? Num tom de interrogação. E eu falei, tá.
tá muito boa. E se a coisa tá preta, ela tá melhor ainda. E ela parou e ficou olhando. E sabe quando você vê que a pessoa tá refletindo sobre aquilo que ela sempre entendeu que, vixe, corre, porque ó, a coisa lá em casa tá preta, viu? Tá preta. Mas a coisa tá preta não era uma coisa ruim? Não. Se a coisa ela tá ficando preta, ela tá ficando melhor ainda. É isso que a gente precisa mostrar para as nossas crianças, para os nossos jovens. Se a coisa tá preta, a coisa tá melhor ainda. E que todos os espaços que estiverem ficando mais pretos, mais amarelos e indígenas e trans e LGBTs e tudo com uma diversidade real, tá ficando boa. Porque a gente vive num mundo que é diverso. Nós temos uma diversidade de corpos, uma diversidade de cores dentro do nosso país, então nem se fala. Uma reportagem que eu vi uma vez foi que a gente nunca consegue reconhecer um brasileiro. A gente reconhece bolivianos, a gente reconhece muitas vezes os estadunidenses, enfim, a gente reconhece. É muito mais fácil. Agora, um brasileiro não. Por que a gente nunca reconhece um brasileiro? Porque a gente tem a miscigenação. O que não é uma coisa boa. Eu não falei que é uma coisa boa. A miscigenação, eu já falei, ela foi calcada no estupro das nossas ancestrais, como eu mostrei aqui no começo. Então, essa miscigenação faz com que a gente tenha essa diversidade de corpos, de cores, mas a gente também é diverso em várias outras coisas. A gente tem a nossa diversidade de ser. Eu não me pareço com a Nath. Eu não me pareço com a Keila. Eu não me pareço com o Davi. Eu não me pareço com o Lucas, mesmo que a gente tenha tantas coisas em comum, mas a gente não se parece. São pensamentos, mas cada um é único. E cabe a nós respeitarmos isso e ensinar de novo para as nossas crianças, para os nossos jovens e principalmente para os adultos, que é necessário respeito. A Nath falou isso. A minha mãe não aceita, mas ela respeita. O respeito, ele não é necessário, ele é obrigatório. Porque todo corpo deve ser respeitado. O corpo das mulheres deve ser respeitado. Ser uma mulher no nosso país hoje não é fácil. E ser uma mulher preta retinta, muito menos. Ser uma mulher negra de pele clara também não é fácil. Não é fácil. A gente sofre muito, mas a gente ainda tem muita resistência por trás. Então, assim como eu me inspiro muito, muito, muito mesmo, em três mulheres. Três mulheres que eu aprendi e aprendo muito. A primeira é minha avó, que é uma mulher preta, que era uma mulher preta, que infelizmente veio a falecer de Covid no início desse ano, e que me ensinou muito sobre a militância. A minha avó nunca foi numa manifestação, ela nunca sentou para ler o que era o lugar de fala, ela nem sabia que existia o racismo recreativo. Mas ela me ensinou muito sobre como resistir. O meu bisavô era um homem negro, era cozinheiro. A minha avó era uma mulher negra, cozinheira. A minha mãe, uma mulher negra de pele clara, que também é cozinheira. Então, eu sempre vim de uma família de servidão. E quebrar essa linhagem, esse estigma de que eu nasci com o pé na cozinha, eu nunca gostei dessa frase, você nasceu com o pé na cozinha. Porque literalmente, eu nasci quase dentro de uma cozinha de uma escola pública. Porque minha mãe trabalhou até um dia antes de eu nascer. Quebrar esse estigma de que eu ia estar dentro da cozinha, que para mim não é vergonha nenhuma. Mas quebrar esse ciclo foi muito importante. Hoje, eu sou uma estudante de uma universidade pública, eu curso ciência política e a minha maior felicidade é ver nos olhos do meu pai, que é um homem negro de pele clara também, que eu quebrei essa linhagem de servidão.
E isso é necessário que a gente compartilhe com os outros jovens. Então, hoje, eu tenho um convite para os nossos alunos ainda. Eu gostaria muito que vocês gravassem um vídeo com o seguinte tema, com o seguinte pensamento, né? Que vocês tenham isso na cabecinha de vocês, né? Quando vocês forem gravar esse vídeo, se vocês quiserem. Deixa eu achar aqui. O que significa para você ser uma pessoa preta e ocupar a universidade? Gravem esse vídeo, podem me mandar se vocês quiserem. Eu estou em todos os grupos lá, vocês já viram. Gravem e me mandem. Pode ser de até 30 segundos, 20 segundos, quantos vocês quiserem. É muito importante que os jovens do nosso país, os jovens que estão na periferia, os jovens que estão na escola pública saibam que, independente do seu CEP, da sua cor, da sua orientação sexual, você pode ser aquilo que você quiser. Você pode ser aquilo que sempre falaram que você não poderia ser. Você pode ser um biólogo, você pode ser um médico, você pode ser um psicólogo, você pode ser aquilo que você quiser. Você pode ser um cientista político, você pode ser professor. Você pode, porque você quer. Uhum. E a universidade pública, ela pertence tanto a nós, pessoas pretas, indígenas, amarelas, quanto as pessoas brancas. A gente precisa quebrar esse espaço elitizado. Esse espaço que sempre pertenceu à burguesia, não à elite. Parafraseando o Emicida, que explicou que quando a gente fala de elite, é porque eles estão lá em cima. Então tem alguém na base. Então é a burguesia. Esse espaço que sempre pertenceu a eles é nosso. E uma coisa que precisamos lutar é deixar de assistir televisão e entrar na comunicação. Precisamos estar em todos esses espaços. Estar nesses espaços mostrando que tem pessoas diferentes daquela, com corpo branco, magro, perfeito, e que não existe. É isso, gente. Muito obrigado por terem ficado aqui até 8h42. E foi ótimo dividir esse espaço com vocês. Eu amei conversar com vocês, eu amei passar uma parte das coisas que eu sei para vocês. É muito bom saber que ainda tem pessoas que resistem e que estão aqui para aprender. Tá bom? Bom final de semana para vocês. Boa semana, né? Eu agradeço. Boa semana para vocês, né? Boa aula para vocês amanhã também. E você, Keila, maravilhosa. E é isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigado pela conversa e que possamos estar em outros espaços além de novembro, né? Que esse tema ele seja discutido para além de novembro, né? Porque de novo o Emicida na nossa conversa, mas como ele bem disse, a minha cor ela não é uniforme, né? Eu não coloco a cor branca quando eu vou sair de casa e quando eu chego em casa eu coloco a minha cor preta de volta e aí eu vivo. Então, que possamos falar sobre esse tema além de novembro, tá? Que a gente possa falar desse tema em junho e em todos os meses, porque todos os meses a gente sofre racismo, todos os meses um dos nossos morre. A gente não pode esquecer disso, tá bom? É isso, gente. Beijo, boa semana para vocês. Valeu.